Vamos lá. O termo coaching em inglês ele significa treinador, ok? Mas essa palavra ela não foi utilizada inicialmente para isso. A primeira vez que essa palavra coach aparece é na cidade de Kos, na Hungria, no antigo condado de Komárom-Strigan. Naquela época, os jovens universitários utilizavam carroças, como meio de transporte, porque era o meio de transporte mais popular e barato da época. Então, nós temos aqui o nosso coacher, ok? Mas aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas o que esse coacher do século XVII ele tem a ver com o coaching de hoje em dia? Nesta relação, nesta situação, nós temos aqui todos os elementos que compõem um processo de coaching. Nós temos o profissional, nós temos o profissional, que é o coach, que é quem conduz o cliente. Lembrando aqui que, como eu disse, uma parceria, ok? O coach ele não pode conduzir, ele não tem capacidade de conduzir se o cliente não tiver o destino que ele quer. Durante todas as sessões de coaching, o cliente ele já sai com algumas tarefas predispostas, que é combinado durante a sessão. Então quer dizer que se o cliente não cumprir a tarefa, o processo não anda? Sim. Se o coaching não passar a tarefa correta, ou principalmente se o cliente não se predispor a se organizar, porque foi acordado, porque ele está ciente, a realizar as tarefas, de nada o profissional consegue conduzir. Então ele caminha até onde ele pode. E ele não pode alavancar mais porque o cliente faltou com a sua responsabilidade. Quais os outros elementos que nós temos aqui nessa relação? A carruagem, a carroça, ela pode ser entendida como as ferramentas. Então, o profissional, o coach, ele utiliza as ferramentas para dar sustentação ao seu cliente. Ele utiliza as ferramentas para fazer com que o seu cliente atinja os seus objetivos. Lembrando que as ferramentas são ferramentas de transformação e muitas delas baseadas na administração, recursos humanos, psicologia, PNL, etc. E por fim, nós temos os cavalos, que simbolizam a motivação. Então, de nada adianta ter um profissional gabaritado, o cliente estar motivado, as ferramentas estarem dispostas, se o cliente não tiver foco, não tiver força, não tiver um cavalo motivado a guiar ele no caminho certo. Então, aqui nessa relação entre o cocheiro do século XVII, ou melhor, do cocheiro do século XVI, e o processo de coaching, nós temos os 4 elementos: o profissional, o cliente, as ferramentas e a motivação.